Bom dia, está começando o programa Médico da Família. Hoje é quarta-feira, dia 13 de agosto. O programa de hoje continua abordando o problema das drogas. Ontem, o médico psiquiatra Dr. Gilberti Antônio de Souza estava aqui com a gente no estúdio, falando sobre o uso de drogas, as consequências para a saúde, e ele repassou diversas informações importantes. Como o assunto é bem extenso e muito importante, convidei-o novamente e ele prontamente aceitou. Doutor, bom dia, obrigado pela aceitação do convite. Nós é que agradecemos. Doutor, o crack é uma droga bastante perigosa. Por quê? O crack o pessoal pensa que é alguma coisa nova. Não é nova, já tem algumas décadas. E ela é extremamente perigosa porque ela é rapidamente aspirada, rapidamente entra pelas vias aéreas, pela traqueia, chega no pulmão de uma forma muito rápida e chega no sangue de uma forma quase instantânea. E pelas suas características, não só faz com que ocorra o fechamento das artérias e das veias, como tem um poder, entre aspas, corrosivo. Então vai estragando, além de estragar muito rapidamente. Para a pessoa tem a sensação de que as coisas está ocorrendo uma grande quantidade de adrenalina no corpo. As sensações são as sensações de esquentamento no corpo, é uma dor que não chega a ser dor, é uma sensação de que parece que as coisas vão acontecer, e tudo isso com aceleração do coração, de tal forma que, de acordo com eles, é uma sensação inesquecível. Isso que faz com que a pessoa tenha dificuldade quando começa a usar, a parar de usar droga? Sim. O que nós verificamos, o maior perigo do crack é que quando a pessoa faz uso uma vez, o seu efeito é muito rápido. E assim que é o efeito muito rápido e termina, há um sofrimento muito grande. Então, de uma forma automática, a pessoa quer usar novamente. E vai usando, e vai usando. E vai usando, aqui nós terminamos chamando isso de Bing. É como se fosse um uso compactado. Porque a dependência não é só a sensação de quando a droga está fazendo efeito. É o intenso sofrimento quando a droga termina. É o intenso sofrimento que a pessoa experimenta e que aí então faz de tudo para que possa continuar a usar e continuar fugindo desse sofrimento e ao mesmo tempo tendo toda essa sensação. Doutor, às vezes a gente ouve as pessoas falando para algum dependente, tem que ter força de vontade, a pessoa não tem força de vontade. É isso mesmo? Falta vontade para a pessoa parar? Não. Esse é o pior insulto que nós podemos fazer para o dependente. Seria a mesma coisa se nós pegássemos uma pessoa com tuberculose, com febre, escarrando sangue e falasse assim, tenha força de vontade, tenha fé que a tuberculose vai embora. Ou então que tivesse um tumor e que esse tumor estivesse trazendo uma série de prejuízos, a pessoa falasse, força, fé de vontade, acredita que isso vai desaparecer. Quando nós fazemos isso para um dependente químico, é um pior insulto que nós podemos fazer. Porque se ele estiver no meio do efeito, ele não vai nem ouvir. Se ele estiver fora do efeito e estiver sofrendo, ele sabe que aquele sofrimento só terminará quando ele fizer uso novamente. E a pessoa que faz isso, termina ficando irritado porque, pô, eu quero te ajudar e você nem leva em consideração. Quando a pessoa está bem, faz algum tipo de tratamento, consegue ficar bem há algum tempo, ela pode ter a força de vontade até chegar ao que nós chamamos de fissura. O que é a fissura? A fissura são as reações que o corpo tem na ausência da droga. Então, quando a pessoa tem a fissura, a pessoa sabe que aquela fissura só vai terminar se fizer uso da droga. Então ele sai e faz o que for. É por isso que ele vende as coisas, é por isso que ele rouba, é por isso que ele engana, é por isso que ele pega as coisas de casa, rouba as coisas de casa, faz assaltos. Por quê? Porque o sofrimento na sua ausência é muito grande e ele não consegue aguentar, por maior que seja a sua força de vontade. O perceber estar doente, no caso do dependente, perceber que tem uma doença, ele é importante no processo de tratamento? É importante, porque o perceber que é doente, o que acontece quando nós temos um problema? Uma sequência lógica.
Primeiro é aceitar a existência do problema. Em segundo lugar, é procurar verificar quais são as possibilidades de resolução do problema. A terceira é decidir se vai ou não vai fazer frente. Se a pessoa não percebe, pode acontecer o que for, porque ele não tem a noção disso. Ele pode ter a noção do sofrimento, mas não tem a noção de que aquele sofrimento está sendo causado pela ausência da droga. Então, perceber é importante, mas o perceber não significa a resolução do problema. É por isso que nas últimas décadas teve um conceito que foi muito utilizado até as pessoas perceberem que a sua utilização era inadequada. Até hoje nós verificamos as pessoas falando assim, é preciso conscientizar. Se conscientizou, resolveu o problema. Não é verdade. Conscientizar significa perceber o problema e aí verificar as possibilidades. Um exemplo, quando eu estava vindo para cá, meu carro caiu num buraco. E eu estava consciente de que eu precisava tirar o carro do buraco e que eu poderia ou puxar, ou poderia entrar embaixo do carro, fazer força e puxar. Eu tive muita vontade. Eu cheguei a fazer isso, eu tirei a camisa e entrei embaixo do carro. E não consegui. Não consegui porque o carro é pesado e porque o buraco é fundo. Então, conscientizar e querer não significa ter a possibilidade. E quando as pessoas, principalmente as pessoas que trabalham do ponto de vista moral, ou as pessoas que não conseguem compreender o fenômeno, aí vira para o dependente e fala assim, você não tem força de vontade, você não tem fé, é preciso ter fé. Isso, na verdade, não ajuda em nada, ao contrário, ajuda a piorar. Porque se a pessoa se dá conta disso, e se dá conta da sua impotência, ele piora. Doutor Gilberti, como que a Associação Brasileira de Psiquiatria se posiciona com relação às internações involuntárias para dependente químico? A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela se posiciona de uma forma favorável. Porque internação involuntária, contra a vontade da pessoa, contra a autonomia da pessoa, acontece que a pessoa, em quadros de dependência ou em quadros de intoxicação, ela tem dificuldade de perceber com adequação o que está acontecendo. E o elemento humano é muito simples, do jeito que sente e pensa, do jeito que pensa, age. A pessoa dependente ou a pessoa que está sob a intoxicação, ela sente de forma diferente, ela pensa de forma diferente, ela age de forma diferente. Não adianta você querer convencê-lo a ele tomar uma decisão, porque não é isso que ele quer, não é isso que ele está entendendo. A internação involuntária é uma ajuda, não é uma agressão. Talvez seja a última possibilidade que aquela pessoa tem de ser ajudado. Algumas pessoas, algumas instituições, aí consideram que a internação involuntária seja um insulto e uma agressão ao direito dos dependentes. Que o dependente usa porque quer e é o livre-arbítrio. Essas pessoas que assim trabalham ou que assim pensam, esquecem que o direito maior da pessoa, que a pessoa tem, é o direito de ser tratada. E se para ser tratada tem a vaga e tem a possibilidade de fazer a internação involuntária, deve ser feita. Doutor Gilberti, muito obrigado, mas a gente tem que parar rapidinho para um breve intervalo comercial. O papo tá bom, não saia daí, já já voltamos.